Olá, sejam bem-vindos ao podcast Crede Mães. Toda mãe é única. Esse é o momento da gente homenagear, né? A todas nós, mamães, seres tão especiais e fundamentais. Do que seria o mundo, né, gente, se não fosse aquele papel da mãe tão importante? Olha, a gente aqui vai falar sobre vários assuntos e vamos começar esse primeiro episódio tratando de um assunto que eu tenho certeza que você já se percebeu em algum momento questionando algo a respeito. A gente vai falar sobre o autocuidado após a maternidade. Eu sou Carol Carvalho e esse é o podcast Crede Mães. Então vamos lá, para a gente ter a oportunidade de falar sobre esse assunto de altos cuidados após a maternidade. Eu vou receber duas convidadas especiais. É a Regiane Duarte, né, que é psicóloga, também é mãe, e a Gil Lins, que é mãe e também ela é assessora pedagógica da Rede Batista. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Vamos ter um bate-papo aqui que, olha... Eu acho que vai render, a gente vai ficar aqui no tricô, porque quando a gente fala de maternidade e esse autocuidado, especialmente pós a maternidade, eu acho que isso é um assunto que, né, a gente já se percebeu muito e com muitas dúvidas, desafios e por aí vai. Mas eu quero aproveitar, Regiane, quando a gente fala sobre a maternidade, especialmente aquela mãe de primeira viagem, que, né, é tudo novo, imagina, até então você era uma só e a partir de então você não mais é uma pessoa única, tem alguém ali imediatamente ligado a você, muda um pouquinho essa nossa percepção conosco, não? Sim, muda muito mais do que você imagina. O nosso corpo, ele é preparado. O córtex pré-frontal no cérebro, ele é expandido, né? Nossa! Existe toda uma Quer dizer que não é só o útero que expande. Não, existe toda uma neuroplasticidade, sim. A atenção, por exemplo, ela é super ativada no nosso cérebro. Então, você começa a ter percepções diferenciadas. Então, todos os teus órgãos dos sentidos, eles começam a ficar mais sensíveis. Nossa! Então, assim, a audição. Por que a mãe ouve, né? Aquele ruído que ninguém mais ouviu. Por conta dessa questão, né? Tão maravilhosa, né? Vamos falar da questão do criacionismo, né? Que Deus nos fez dessa forma, né? Evolutivamente falando, a mulher, ela tem essas adaptações para a maternidade. E, então, sim, ficamos bem mais atentas, ficamos com as nossas emoções em sentido de uma conexão diferenciada, ficamos mais sensíveis. Então, né? Tudo muda mesmo que nada mude. Muda, sim, organicamente. E muda também emocionalmente. Olha só, Gil, eu queria que tu dividisse um pouquinho com a gente sobre a tua experiência. Você é mãe de 2 jovens, né? Isso, exatamente, né? Eu sempre falo que a maternidade, para mim, ela foi objeto de muita intercessão, né? De muito pedido a Deus, porque eu tive muita dificuldade para engravidar da primeira filha, da Kaline Vitória, né? Não é à toa que tem Vitória no nome dela. Né? Acho que quase todas as mães, quando tem Vitória, né? Você já sabe que tem alguma Pode história ir atrás ali, né? que tem história. Tem alguma história. Então, a Kaline foi isso. E eu sempre falo para ela, filha, você foi o motivo das minhas mais profundas intercessões. Então, eu desejei muito ser mãe, né? E quando eu escuto sobre esse tema e tenho a oportunidade de falar sobre ele, porque às vezes as pessoas falam, você desejou muito ser mãe, mas e a sua profissão, né? Eu me realizo muito na minha profissão. E eu acredito verdadeiramente que eu consigo ser uma mãe melhor para minha filha, de fato, né? Porque eu sou realizada profissionalmente. Então, até estava falando há pouco com a Regiane, dizendo para ela, Rê, os meus filhos, toda vez quando eles falam, mãe, a senhora vai para o trabalho, eu faço questão deles entenderem que o trabalho me realiza. Claro. Para que eles entendam que eu consigo ser e fazer o que eu faço de melhor, que é a maternidade, sem dúvida, entendeu? Eu primeiro sou a mãe, né? E depois eu sou a Gilcilene profissional, né? E todas as outras faces disso, porque eu amo a maternidade, eu amo ser mãe, eu sei que Deus me chamou para isso, né? E é algo que bate, tanto que eu iniciei falando que para você queria ter tido mais filhos, né? Ela já chegou aqui, já cheguei falando isso, já né? dividindo, olha, por mim, eu teria mais filhos. Exatamente. E eu ainda meti eu também. Eu também. Mas porque realmente é isso que nos realiza. Mas ela tem os seus desafios, né? A gente não está aqui para falar que são somente flores, né? Mas para dizer que, de fato, a gente consegue colher muitas flores no caminho da maternidade. Mas é um caminho árduo. Claro. Né? Muitas coisas mudam, a nossa percepção, e aqui pegando a fala da Rê, que organicamente nós mudamos, e a nossa percepção social também.
né? Ainda mais quando passa por um processo, aí particularmente, como foi comigo, de desejar muito. Mas era, né? Desculpa eu te perguntar, mas era por questão de saúde ou não acontecia mesmo? Não, questão de saúde, porque logo muito jovem eu perdi um ovário, depois perdi metade do outro, Entendi. então ali de cara só 25% de chances, né? E aí foi um ano ali tentando, né, fazendo tratamento primeiro só com medicação, até que veio mais minha filha é um milagre, minha primeira filha é um milagre de Deus, até que veio mais um desafio que foi eu tive muita dor e fui para o hospital e o médico disse, olha, tem que parar o tratamento porque os hormônios estimularam o aparecimento de um outro teratoma, né? Então você vai ter que parar agora e aí a gente vai ter que operar. E eu disse assim, imagina, ser um ano, né? Aquela expectativa, as mães que um ano se dedicando para... As mães estiverem me ouvindo, que sabem que faz beta-HCG todo mês e acham que todo mês está grávida, é aquela situação. Então eu vivi tudo isso. E aí, quando chegaram o fim desse ano, o médico disse, ó, vamos parar. A gente vai ter que operar, porque afinal de contas, né, não vai sair assim, né? Você não vai tomar um remédio e o teratoma desaparecer, você tem que realmente fazer uma cirurgia. Então aquilo ali deu uma desconstrução naquele momento e eu estava com uma viagem marcada de 5 dias, né? E aí, na época, lá, ficou, opera logo, viaja, e ele olhou para mim e disse assim, faz o seguinte, viaja. Foi exatamente assim, Carol, viaja. Quando você voltar, a gente opera. Aí eu disse, tá bom, vou viajar. Muito triste, né? Já começando a pensar em adoção, porque eu realmente queria muito ser mãe. Meu Deus, eu já sei o desenrolar dessa história. Gravidíssima, mulher. Voltei grávida, né? E a aí, mesma assim, coisa aconteceu comigo. Pense. Voltei grávida, assim. Então, fui, né, dessa forma. Qual era o destino, Gil? Né? Fortaleza, a gente ia passar 5 dias. Foi um destino, a dica é viajar. Porque a minha filha também, né, veio após uma viagem. viagem. A minha dica é um pouco mais cara. É um pouco mais cara? Pro exterior? Mas tira e queda. Olha aí, tá vendo? Gente, eu nunca tinha ido na Disney. Gente, era princesa pra todo lado, eu chorando. Ai, meu Deus, coisa linda. E Pateta, e Pato Donald, a coisa mais linda do mundo. Como é que a pessoa não ovula? Sim. Feliz, pulando feito criança, hormônio. Como é que não ovula? Foi. Né? E aí voltei grávida e assim foi, né? Então, que bênção, Gil. Foi. É uma história assim, a minha filha ela é um milagre. Mas peraí, aí você engravidou na viagem e agora, quando voltou, fez a cirurgia, esperou? Não, aí foi uma gravidez de risco, né? Típica de risco, porque teve que fazer o acompanhamento. E a ideia era, né, planejamento médico era, nós vamos fazer a cirurgia para a retirada do bebê ao 8º mês, ali só completar uma margem de segurança, fazer a retirada do bebê e vamos precisar operar. Porque depois de um determinado mês, que eu não lembro mais a quantidade de semanas, cobre, né? O bebê cobre, você não consegue mais ver como é que está acontecendo isso no ovário, o tamanho, o volume, né? Então, foi assim, uma gravidez bem acompanhada, bem assistida. Isso, mas posso te dizer, Carol, que na minha história, a oração também, ela foi fundamental, não só para engravidar, mas quando foi o momento, tudo planejado, os médicos estavam lá, fomos para fazer a cesariana e depois ia fazer essa cirurgia, e eu estava acordada, né, lógico, cesariana, né, estava ali acordada, e o médico tira, né, a Kaline, tá bem e tudo, e ele olha e diz, tá tudo limpo aqui, eu não tenho o que fazer. Não tinha mais nada. Meu Deus, não tinha mais nada. E ali ele só fechou, foi só a cesariana e ali eu fui pro quarto. Então, assim, foi dessa forma, né, que aconteceu. Muita gente intercedendo durante toda a gravidez, porque imagina os cuidados. Primeiro filho, já tem filho, todo, né? Eu costumo dizer o segundo já começa a sobreviver, o terceiro é sobrevivente real, né? Então, assim, mas a primeira, então foi algo assim, e foi dessa forma. E aí, Kaline Vitória veio, né? Com saúde, teve a primeira semana que foi de bastante desafio, né, na vida dela, logo na primeira semana, depois ela vem, né, e nasce aí, e hoje é essa menina, uma moça já, né, pra mim é minha eterna bebê, mas é uma moça. Um bebê de 17 anos. 17 anos. Mas, assim, tem muitas histórias, né, a maternidade me proporcionou, assim, muitas experiências, né, e ela consegue ser uma válvula, né, motivadora. Quando todas as circunstâncias ao nosso redor são desfavoráveis, porque a gente passa por muitos desafios. Olhar para o filho, olhar para a filha é algo que nos impulsiona. Em todos os sentidos. É algo que nos impulsiona. E ser esta melhor mãe perpassa por se cuidar. Perpassa, porque quando você se cuida, a sua filha, por exemplo, no meu caso foi a primeira, né? Foi a menina.
Ela olha para você e você é um espelho. Claro. Mas Você é um espelho. naquele primeiro momento, Gil, tu sentiu, assim, aquela dificuldade de, né? A mãe tá lá de primeira viagem, o corpo muda, a rotina muda, muito hormônio. Logo no né? pós-parto. Aquela camisola que não é muito legal, mas que a gente tem que usar. Aquele cheiro do leitinho, né? Que fica impregnado na roupa. Não, eu vivi tudo isso, né? E assim, minha filha, quando nasce, devido a toda a circunstância, ela vai para UTI. Então, eu vivi a experiência de ter que voltar para casa e ainda ficar no hospital. Então, tudo isso são fases, né? Porque cada muito história de gravidez, né? É uma. Então, quando ela vai para casa, é que eu começo a viver a maternidade, poder pegar no colo, sem medo, sem nenhum aparelhinho, sem nada, né? Então, quando ela chega em casa, é que eu começo a experimentar esse tipo de rotina, né? Mas eu costumo dizer que a minha primeira filha, ela foi assim, a mamãe já passou por uma gravidez difícil, vou dar uma calmaria para ela. Ela não sabe, mas o segundo vem. E o segundo é que ela vai dar uma compensada. Porque a Kaline, eu costumo dizer, desde quando ela nasceu, ela é assim, ela foi um bebê de rotina. Desde muito pequenininha, tranquila, sempre se alimentou bem. E aí, né, você como mãe, eu olhava outras mães e dizia assim, não, mas a minha come bem, eu consigo dar muito bem a comida para ela, eu consigo. Aí o Carlos Eduardo chega para dizer, deixa eu lhe explicar. Que não desse tem jeito. manual, Você vai mãe. passar 1 hora para me dar comida, mamãe. Com o Cadu foi assim, eles são bem diferentes, né? Mas a Kaline foi dessa forma, né? Então, devido à própria rotina dela, me ajudou muito a conseguir conciliar, mas é um desafio, né? E eu costumo dizer que é um momento que também precisa ser respeitado da mulher. Claro. Então, essa rede de apoio que está com ela, né? O pai, às vezes é a avó do bebê, a mãe dela, às vezes é a sogra. Assim, as pessoas que estão ali dando esse suporte precisam ter essa compreensão, porque é muita transformação, é muita mudança. E tem dias que a gente não tá afim mesmo. Tem dias que a gente só quer ali sobreviver aquele dia, né? Porque quando você pensa que vai pro banho, acho que todas nós aqui vivemos isso, né? Aquele banho de 5 minutos. Que aí você pensa, hoje eu lavo o cabelo. Não lava. Então, né? Nasce uma mãe, nasce um coque, né? Então, vivi muito tempo. O cabelo preso, entendeu? Todo para trás. E tava tudo bem, né? E tava tudo bem. Só que essa fase, ela passa. E aí a gente consegue reengrenar as coisas. E aí também está o desafio, porque você se acostuma muito rápido, né? Com qualquer rotina ou com formas de vida. Então, quando eles estão muito pequenininhos nessa fase, puerpério, então tudo é muito difícil. Adaptar essa rotina com a Kaline foi mais fácil. Mas, por exemplo, o Carlos Eduardo, não. O Carlos Eduardo é uma criança que não dormia. Não tinha aquela sonequinha muito individual, do dia. né? Demais. Cada criança tem seu ritmo. Então, assim, o Cadu o desafio foi muito maior. Só que ela passa essa fase. E aí, o que você faz depois desse momento determina muito o restante de todo esse processo da maternidade. Porque, às vezes, você se acostuma em ficar daquela forma, né? O coque, não sei o quê. E se você... Aí, sim, se você... Aquele sino dentro de você não der aquela despertada e você olhar assim e dizer, não, agora ele já dorme mais, agora eu já consigo deixá-lo com alguém, então agora é a hora que eu começo a poder olhar novamente para mim, né? Porque exigir isso de uma mulher no puerpério não tem condições, não tem condições. Mas depois não, é muito né? desafiador. Depois já dá pra gente começar a engrenar, né? Inclusive, Regiane, como fazer essa distinção, né, da mãe, da mulher e da esposa? Porque são 3 papéis que se encontram, mas que ao mesmo tempo você precisa ter uma certa definição para que você tenha seu tempo, você tenha seu ritmo, você perceba o que cada uma vai ter que fazer em cada momento, né? Sim. Enquanto a Gil falava, eu pensava nessa mãe de primeira viagem. Essa mãe que deseja, tem a questão do desejo. Vamos falar das mães que desejaram, que planejaram, né? E, enfim. E aí vem esse ser que vem preencher aquele vazio e que vem o hiperfoco. Nessa questão do hiperfoco, você tenta realizar ali naquela criança aquilo que você planejou. Você passou aqueles 9 meses, 8 meses a planejar detalhes e você não tem experiências. As experiências são aquilo que você ouviu, que você leu e agora você percebe aquela criança única. O choro. Que pode ter tudo a ver ou nada a ver com tudo que você ouviu, né? E que você, né, projetou. Então, assim, a criança ali, o choro é uma novidade
que traz uma inquietação, um desconforto, até que você consiga traduzir o choro, até que você traduza também os horários, né? Você consiga acompanhar uma rotina. Nesse inteirinho, passa-se os meses, né? O primeiro mês, que é realmente muito complicado, você tem um companheiro, aquele que está ali ao seu lado, ele se desespera junto com você, porque é a primeira vez, né? Estamos falando da mãe de primeira viagem. E aí ficam os dois ali com os olhares voltados para aquela criança. E se vem, por exemplo, uma enfermidade, isso também traz uma culpa, não estou cuidando direito. E vem também as questões terceirizadas, né? A família, né? Os amigos, né? Sabemos dessas questões. E aí você olha tanto para o outro, esquece ali, né? De si, esquece inclusive de quem está ali do seu lado. É verdade. Né? Que é o marido. O marido tem, olha só, tem situações, não é tão raro também, os homens que eles ficam também com hiperfoco na criança. E eles começam a ter baixa na produtividade lá no trabalho. Eu até sou uma defensora de que o homem, né, o pai, ele também que ter tem sua licença, né? Generosa, sim, né? Exato. Então, assim, voltando à sua pergunta em relação ao meu eu, enquanto mãe, eu individualmente, a mãe e a esposa, né? Então, assim, nesse primeiro momento, realmente, ou se você precisa de uma assessoria, você busca, existem, né, algumas assessorias para mães, maternar, né, mas nenhum curso, né, vai te dar lá a receita exata, né, então assim, é realmente o puerpério que vai te ensinar tanto, de repente, uma segunda gravidez, que também vai ser única. Mas como perceber-se em relação a isso, né, o amor, ele vai suportar muitas, né, as agulhas da vida, né, as situações indesejadas. Então, assim, primeiro é trazer, né, a consciência. Sou mãe, nossa, tenho algumas responsabilidades agora, mas eu também tenho aquela pessoa que está ao meu lado, que precisa dos meus ouvidos, que precisa da minha atenção. Né? Mas, sabe, existe também uma questão egóica ali, eu também estou precisando. Eu também estou. Quantas vezes ali você sendo, né, você amamentando e a dor, né, que ninguém consegue entender, né, que você às vezes não está querendo dar aquele mamar naquele momento, que você precisa chorar. Quantas mães, né, da depressão pós-parto existe, não sei se você mais tarde toca nesse assunto, mas já estou a colocar, né, começam a sentir dores na alma, de dizer assim, nossa, eu não queria isso para mim, eu não sabia que era assim, porque realmente um pouco confuso, né? É desgastante. Então, assim, é interessante você que está, né, a gerar, né, nesse momento de maternar ainda dentro da barriga, entender e já começar a conscientizar-se de que haverá, sim, momentos difíceis. Né? Então, assim, é fofinho ver o menino lá todo cheirosinho, arrumado, mas você, às vezes, arrumou tudo, o pacotinho tá ali, todo lindo, mas você... olhe-se no espelho, tenha um momento, tenha uma rede de apoio, mas eu não tenho essa rede de apoio. Então, assim, planeje-se em relação a isso. Não se sinta culpada, por exemplo, de deixar a criança um pouquinho lá no bercinho. E você vai... Rola muito isso, né? Da mãe. Exato. Ela mesma não... A gente não tá falando mais de necessidade do bebê. A gente tá falando do extra. Aquela mãe super protetora, cheia de preocupações, insegura. E que acaba exagerando um pouquinho nesse papel, né? De não querer ficar um minutinho longe da cria. E nisso ela se esquece um bocadinho, né? Exato. Aí vem tantos outros sentimentos que começam a brotar, né? É o outro. Então, como é que eu vou dividir esse amor antes, né? Que era aquela coisa de estar mais ali perto do meu esposo, dando a ele. E agora eu tenho o olhar, né? Eu quero cheirar o outro. Eu quero estar para o outro. Então, assim, eu tenho que trabalhar isso já aqui, no meu momento de preparação. Mas eu já estou na situação. E agora, o que é que eu faço? Ressignifique. Né? Esse momento, veja o que pode. Aí eu coloquei ainda há pouco a rede de apoio. Consiga alguém, né? Para estar ali. Não tenho condições de pagar uma babá. Mas tem a avó é legal, né? Nesse momento, né? Para namorar, sair para namorar um pouquinho
né? Para ter uma boa noite de sono. Tomar um banho de 5 minutos. Pois sem culpa, ou até um banho não cronometrado, né? Aquele banho que você entra, você não sabe que hora você sai. Enfim, eu coloquei os 5 minutos, porque eu acho que já não, que é o que a mãe consegue, né? Mas assim, tirar a culpa. Assim, e também trazer a memória, quantas mulheres, né? Então, assim, conseguem. Eu também consigo. Não sou alguém que não tem essa capacidade também de fazer o cronômetro da minha vida para estar cuidando da minha vida pessoal, mas também do meu esposo, dos meus outros filhos, né? Eu falei do primeiro, mas e aí, quando você tem outros também? E aí vem outras situações, como o ciúme do outro, porque você não... A atenção que você também tem que dar, né? Apesar para de os que outros. A mulher, comprovadamente, tem uma atenção ali, ela é difusa. Da mulher não é só concentrada, não, é difusa. Ela consegue fazer, e isso não é um clichê, é fato. Muito, ao mesmo tempo, dá atenção realmente. Coloca um aqui no colo, faz o carinho aqui enquanto tá amamentando o outro, já tá dando ordem a alguém que auxilie para poder ajudar nos estudos deste aqui, que é o maior. Enfim, são tantas situações que podem ser trabalhadas a fim de que essa maternidade seja gostosa de se viver. É verdade. Gil, você sentiu muito dessa cobrança pessoal, assim, de você se olhar no espelho e dizer, quem é você, minha amada? Cadê aquela Gil que estava aqui há alguns meses atrás? Sim, isso. A gente vê a diferença muito clara, vejo, né, entre a primeira e a segunda gestação. Meus filhos têm uma diferença de aproximadamente 5 anos, né, entre um e o outro. Então, eu estava atravessando a primeira adolescência da Kaline, que é nessa fase, entre 4 e 5 anos de idade, que é uma fase difícil, né, no processo de criação dos filhos. A primeira infância. Que é a primeira infância dela. E, que é a primeira adolescência, né, que a gente costuma dizer que as crianças... né? E a Rê pode até reiterar isso, as crianças, elas atravessam uma primeira adolescência, que é a fase da birra. Sim. Que é quando eles... Sim. E ela está ali, entre 4 e 5 anos de idade. Né? Então, eu estava vivendo isso com a Kaline e o Carlos Eduardo havia nascido. São os questionamentos, começam a questionar. Elas perguntam e fala, né? E bastante exaustivamente, né? Então, eram 2 momentos muito diferentes. Né? Então, com a Kaline, devido à rotina dela ter sido mais controlada, esse momento foi, não digo que mais fácil, porque nunca é mais fácil, mas foi possível, né? Dentro de uma margem ali de controle, de conseguir se organizar. Com ela, eu, Carlos Eduardo, e na época eu morava em outro estado, ou seja, sem rede de apoio, quando o Cadu nasceu, ele nasceu no Pará, morava lá, e a Kaline estava lá, e nós não temos nenhum parente ali, que eu acho que é o exemplo do que a Rê falou. Então, rede de apoio familiar, 0. Era só eu e o esposo que viajava bastante, e as 2 crianças. Então, minha rede de apoio era a pessoa que me auxiliava nos trabalhos em casa, e me ajudava ali com as crianças. Então, você tem uma outra, que eu acredito que muitas mulheres vivenciam isso, de não poder contar, às vezes não é porque não querem, às vezes não, geograficamente não podem. Então, eu vivi um outro momento, né? Então, o banho dos 5 minutos... era um privilégio, assim, 5 totais eram um privilégio. Então, quando o pai estava, aí eu conseguia ter esse suporte. Então, muitas vezes, no momento em que eu estava com os 2, aí eu vivia isso, né? De olhar no espelho e dizer assim, isso já, né, perto de meia-noite, que era quando os 2 estavam dormindo, e eu conseguia olhar no espelho e dizer assim, Senhor, quando que eu vou conseguir organizar esse cabelo, quando que eu vou conseguir, olhava para as unhas, quando é que eu vou conseguir... Fora o corpo em si, né? As alterações do corpo. A retomada, né? Porque a gente, né? Cada mulher, ela se percebe de uma forma, eu costumo dizer assim, tem mulheres que elas conseguem ficar não digo obesas, porque isso é doença e a gente não cultiva esse tipo de coisa, mas elas conseguem ficar em um momento com o seu corpo que elas ficam bem, não era o meu caso, eu não me sentia bem nem confortável, e não via, por exemplo, aí eu comecei, aí você começa, tudo é a questão do direcionamento, né, eu comecei a pensar, então, quando eu estiver levando o Carlos Eduardo para passear, porque acaba que eu sou muito, né, de planejar. Então, naquele momento, eu levo ele para passear, boto no carrinho, ali eu acho que eu consigo alongar. Aqui eu acho que já é o faz momento uma que caminhada. vai com a Kaline. É mais ou menos assim. Porque ou é dessa forma, e eu estava nessa situação, sozinha. Então, ou é desta forma, ou você não consegue fazer absolutamente nada. E parte disso tem a própria vaidade, né? Eu brincava com uma vizinha, né, lá que
tive, né? Nós nos conhecemos lá, quando eu fui morar lá, eu brincava com ela dizendo assim, gente, como é bom passar hidratante devagar. Nunca mais eu consegui. Nunca mais eu consegui. Mas foi uma fase, foi um momento. Quando ele sai ali do quarto para o 5º mês, né, vindo já um bebê que você já consegue, né, ter uma rotina, começar a estabelecer uma rotina de sono melhor, que foi o caso dele, aí eu consegui passar um processo de adaptação a essa nova fase. Mas teve um termo que a Rejane usou, que eu acho que ele determina muito a responsabilidade de ser mãe. Que a responsabilidade de ser mãe, ela independe se você planejou, se você buscou aquele momento da gravidez, ou se não, às vezes é uma surpresa, né? Às vezes é uma surpresa. O Cadu, por exemplo, ora, eu imagino o meu raciocínio, o meu, né? Foi tanta dificuldade para ter a Kaline, eu nunca imaginei que eu fosse ter o 2º filho, mas nunca imaginei. Então, tanto que deu essa diferença de quase 5 anos, de 4 anos para a gravidez, no caso, né? Teve essa diferença porque eu não imaginei, não preveni. Quando o Cadu veio, foi uma surpresa, uma maravilhosa surpresa, mas eu realmente não esperava. Um 2º que já filho. Tinha essa dificuldade, então você achava que não ia acontecer nunca, assim. Né? Eu disse, foi um ano tomando tupindo de hormônio, fazendo um monte de coisa. Aí veio a Kaline, Carlos Eduardo, entendeu? Então, porque acontece muito disso, né? A mãe relaxou e aí o processo de engravidar acaba sendo um pouco mais fácil. Eu já vi muitas mães que... E foi algo que eu realmente tem relatos. Na minha cabeça, assim, já foi um milagre a Kaline. Carlos Eduardo. Assim, 2 milagres? 2 milagres. eu já era tão grata que eu nem pedia por outro. Não pedia. Não disse, não, senhor, eu já estou tão feliz, minha filha está aqui. Então, quando veio essa surpresa maravilhosa que era o Cadu, não foi uma gravidez que eu planejei ter um filho em outro estado, longe de todos os parentes. Não foi, né? Então, ela teve os seus desafios, né? Ela teve os seus desafios, mas quando você tem aí sim a questão da responsabilidade do ser mãe, porque tem coisas que você vai ter que abrir mão. Claro. Não adianta você achar que renúncia, eu vou ter filhos, né? Exatamente, vou ter os filhos e vou continuar tendo a mesma vida que eu tinha. Não tem como. Porque é uma escolha que você tem que fazer. Criar os meus filhos e, de fato, ensiná-los para a vida ou ter os filhos e seguir vivendo a minha vida e as consequências vão vir naturalmente a partir disso. Então, são escolhas. E eu escolhi ser mãe. Sendo a Kaline, que foi uma gravidez planejada, intercedida, ou o Cadu, que foi uma grata surpresa. Então, ou um ou outro, eu sou mãe. Então, a escolha foi de criá-los. Né? Então... E isso é, de fato, uma escolha, né, mães? É uma difícil escolha, mas você precisa ter certeza daquilo que você quer e abraçar com todo amor e carinho a esse novo momento. Agora, Rejane, quando a gente fala de autoestima, né, é muito importante a gente tratar sobre isso. Eu falei sobre essa questão das pazes com o espelho, porque assim, eu particularmente, da minha primeira e segunda gravidez, eu senti muito, de fato são é tudo muito diferente, né, impressionante, é tudo diferente. E no meu segundo filho, eu me percebi muito diferente porque, pelas alterações, foram muitas alterações e, né, imagina, eu já trabalhava com a minha imagem, então assim, tudo isso também tem uma certa sobrecarga. E eu acho que independente disso, qualquer mulher que ela olha ali no espelho e ela vê tudo muito diferente, ela precisa entender quem ela é, ela está passando por uma fase e que ela também pode melhorar e não pode, né, simplesmente deixar de se cuidar. É preciso ser colocado tudo isso no lugar. Essa questão da autoestima ela é muito importante, perfeito, né, Rejane? Perfeito, Carol. Perfeito as suas colocações, né, já, né? Então, assim, perceber-se enquanto pessoa em evolução, né? E que o corpo realmente da mãe, ela é bem diferenciado. Lógico que pós-parto existe toda uma situação, né, de situacional. Alimentação, preciso alimentar-me de uma maneira adequada, né, e calórica, por vezes, para poder ter, né, ali o leite, né, tem algumas mães, tem umas situações, hoje nós temos o auxílio dos nutrólogos, dos nutricionistas, mas a gente sabe que existe a questão da retenção de água, de líquido, né, de líquidos no corpo. O útero que tem seu tempo, exato, né, para voltar. Isso. Então, assim, essa autocobrança, ela é nociva, né? Então, assim, cercar-se de pessoas,
né, não tóxicas. Isso é muito importante. Porque tem essa questão, né, da cobrança também. Uma orientação também seria, hoje, né, a questão do Instagram, você vê algumas pessoas que têm todo um aparato. Terminou de fazer a cirurgia e já tem fazendo ali uma drenagem linfática e faz isso e tudo. E eu, que não tenho, né, esse suporte aí, né, para isso. Tenho que esperar um tempo, entendendo que eu preciso de saúde. Em primeiro lugar, é saúde. Estou saudável? O médico diz, está tudo bem? As minhas taxas estão todas ok? Sim. Mas o que eu fazia antes para deixar o meu corpo ok? Ou eu não fazia nada? Porque às vezes você começa, todo um histórico, né? De corporal, muscular, em relação a isso. Aí você quer que o milagre aconteça? Espera um pouquinho, né? Então, assim, a partir do momento onde você já existe ali tudo, já está mais tranquilo, uma cesárea, né? Já está tudo mais tranquilo, já dá para fazer uma caminhada, você começa a fazer ali planejamentos para que o seu corpo comece a responder de uma maneira adequada também. Ficar lamuriando-se, né? Se cobrando, muito, né? Eu acho que a não dor, isso assim, é algo nocivo. Com certeza. Em todos os sentidos. Porque aí você não vai conseguir realmente dar o primeiro passo. Né? Então, assim, dentro de... A Gil colocou, né? Eu ia bem ali com o Cadu e pensava em fazer uma caminhada, né? Alongamento. Então, essa questão da autoestima, ela perpassa ser mãe ou não. A gente sabe disso, né? Mas, assim, entender-se nesse momento de que a minha beleza, né, ela é interior, ela precisa exteriorizar-se, né, na autoconfiança. De que, gente, existe uma beleza... As mulheres que têm filhos, elas ficam realmente mais bonitas. Sim. Elas chamam a atenção, a textura da pele muda. Tudo, o cabelo, gente. Né? Então, unha, tudo muda. Fica, assim, ficam muito graciosas. Né? Então, assim, lógico que a pele da barriga, ela estendeu-se, né? Então, muitas pessoas têm estrias. É outra textura, né? Outra textura e tudo. Então, assim, vamos às dicas aí, né, com os dermatologistas, sempre hidratando-se, né? Então, assim, não perder de vista as práticas. Você precisa praticar aquilo que você tem ao seu alcance para o seu bem-estar físico, mas você não precisa também exceder-se, né? Aquilo que possa prejudicar. Nem tanto, nem tão pouco, né? Exato. Nem uma mulher que se esquece e só assume exclusivamente o papel da mãe, e nem uma mulher que a todo custo quer resgatar aquela mulher de antes, com aquele corpo, aquela vitalidade, com aquela, né, disposição, porque naturalmente é uma fase diferente. Inclusive a gente precisa entender, olha, a rede social é uma coisa bem delicada. Mãe, se você está gestante, se você está passando por esse processo, né, dos primeiros meses, né, ali com seu bebê, fique muito atento, porque assim, é complicado à medida que você começa a se comparar o seu ritmo com o ritmo de outra mãe da rede social. E aí tem mulheres que fazem questão realmente de explorar esse lado, esse conteúdo da vaidade, dizer, gente, olha, quando aconteceu isso com meu filho, né, eu tive meu filho na mesma época que uma blogueira nacional bem conhecida. E eu me lembro assim, claramente, ela fazendo esse vídeo, sabe? Primeiro que ela entrou num jeans 36. Menina, eu já me irritei dali. Aí ela entrou nesse jeans 36, e aí ela se arrumou e ela foi pra frente do espelho, tipo assim, gente, olha isso, sabe? Ela se olhava, olha, eu tô muito feliz, e o bebê tinha, sei lá, 40 dias. E eu assim, massa, que bom pra você, minha amada, mas assim, ela que tem uma voz muito, né, um alcance muito grande em todo o Brasil, deveria ter um pouco mais, né, um mal-estar coletivo. Eu olhava aquilo e eu dizia assim, caramba, que maldade. E assim, e que maravilhoso para ela. Não é que ela vai deixar de vibrar por isso. Mas a partir do momento que você começa a expor aquilo, né, fazer questão de mostrar aquela barriga, ou de, sabe, de que voltou tudo e que você... É complicado, porque isso não é a realidade da maioria. Então, gera esse sentimento desconfortável mesmo. Pronto, Carol. Realidade.
temos que olhar a realidade e não a exceção, né? Então, isso é uma exceção. Não, que legal, Verdade. como você falou, né? Que legal que ela é assim, mas trouxe um mal-estar. Então, assim, olhe que existe sim a possibilidade de você voltar com o tempo, existe, né? O útero, como você já colocou, ele tem um tempo onde ele vai, né? A palavra é desinchar, gente? Não sei. Eu brincava dizendo assim, gente, saiu um e o médico botou outra aqui, porque ficava aquela barriguinha, né, saliente. Pronto. Então, assim, e os métodos, né, são tantos outros que eles utilizam, às vezes, eles escondem o mal-estar deles também. Porque ali, para você voltar, por vezes, é uma dieta, é um negar, de repente, uma alimentação que... Um sacrifício, né? Enfim. Para acelerar, né? Para acelerar, exatamente. Para mostrar, mas, olha, gente, uma semana, 30 dias, né? Olha como eu tô, né? Gente, mas a realidade é que a criança ali, né, aconchegada a um corpo que foi projetado para ela ali, né, sob essa barriguinha, né, e ali aquele carinho onde você olha para sua barriga e diz, meu Deus, ela estava aqui e agora aqui está ao meu lado. Mas para você também que não desejou, porque tem aquela pessoa que não desejou de alguma forma, né, Sim. engravidou. Que não estava, às vezes, preparada psicologicamente para tanta mudança de vida, né? Isso. Mas, assim, lembre-se que aconteceu, né? Você está diferente e você tem a possibilidade, sim. É só colocar o primeiro passo, colocar lá, né, um pezinho à frente. Vamos lá, vamos começar daqui a pouco, 3 meses depois. Faça sua caminhada, faça seus exercícios físicos, uma alimentação equilibrada. Se tiver uma disfunção hormonal, busque um médico, né, onde vai lhe orientar para que faça uso das medicações adequadas, as reposições hormonais, porque existe muito, né, depois de ter o filho, que as pessoas ficam com algumas disfunções hormonais, né? Engordam muito, né? Mas, enfim... O melasma, né? Muitas mulheres se queixam, né? Com isso. Mas sabe o que eu escuto muito? Ai, gente, eu tô tão mais feliz. Né? Eu tô tão mais feliz. A felicidade, ela é aparente. E a ela é gente não sabe como era antes, transformadora. né? Nem lembra. Como era Exato, antes. né? Eu não lembro antes de Hannah. Então, assim, hoje eu produzo muito mais. Então, assim, eu acho que eu sou assim, uma prova, nós somos provas vivas, né? De que, enquanto profissionais que somos, conseguimos sim. Nós, como a Gil, usando a palavra de Gil aqui, eu decidi ser mãe, né? Sou mãe, sou profissional, né? Sou realizada no que faço, mostro a ela que existe sim a possibilidade de estar com ela, mas também de ser feliz aqui, né? E tudo é equilíbrio. Isso é um outro assunto, a questão da equilibração materna, né? Olha, inclusive, meninas, vocês acham que é interessante colocar uma rotina de que, assim, esse é meu momento? Tudo bem que aquele primeiro momento, né, os primeiros meses, aquele momento mesmo bem inicial, é mais complicado. Sim. Mas essa criança está crescendo, vai ter 1, 2 anos, vem o segundo filho, enfim. Hoje você consegue ter, Gil, por exemplo, alguma prática assim, não, isso aqui, hoje não, né? Hoje, pelo amor de Deus, hoje é, galera, segura a onda aí que mamãe tá saindo. Mas hoje naquela, já tá nesse ritmo. Né, já tá nesse ritmo. Mas assim, naquela fase ali do primeiro ano, segundo ano dos teus filhos, você conseguia estabelecer isso de, sim, poxa, eu preciso do meu momento, sabe? Isso aqui é o que eu vou fazer para mim. Não, era necessário até pela saúde mental da mãe, né? Era necessário. Então, assim, agora, muito planejamento, principalmente com 2 filhos, né? E no período em que os meus 2 filhos estavam pequenos, né? O Carlos Eduardo e a Kaline, eu trabalhava em 3 turnos, com horários flexíveis, mais 3 turnos. Então, tudo tinha que ser muito bem organizado, né? Ajustado, para poder ter tempo de cuidar deles, para ter tempo de cuidar da casa, da rotina, casamento, e conseguir me enxergar, porque era uma necessidade. E às vezes a mulher fica dizendo assim, o meu momento tem que ser algo, às vezes a gente pensa que é algo muito complexo, e não. Não mesmo. Às vezes é uma coisa muito simples, assim. Eu falei assim, para mim, quando eles estavam pequenos, eu sempre gostei muito de ir à praia, e não necessariamente assim, manhã, pegar bronze, não, mas estar ali, né, naquele lugar.
E muitas vezes esse meu momento não era no salão, não era fazendo as minhas unhas, não era com um livro. Gente, 2 filhos pequenos, você pode estar no lugar que você pode ler. Não, e assim, sentir a brisa suave, e aí, sozinha, para alguns precisa ser sem um choro. Mas que isso aqui. Nossa, mas para mim era terapêutico. E ali eu caminhava. Tinha outras situações, mas a custas de muita organização. Ah, você conseguia fazer isso todo dia? Claro que não. Né? Então, era um processo, mas assim, era necessário criar o momento. E aí, isso é a questão da mulher ouvir o seu corpo, ouvir as suas emoções. Porque para mim era necessário. Eu posso ouvir, de repente, uma mulher dizer assim, não, mas eu vi 100% com meus filhos, eu não preciso disso. Eu vou respeitar você falando isso, mas para mim era necessário. Claro. Porque eu acho que isso é o momento que evita com que você fique o tempo todo estressada com os filhos. Você não é uma máquina, né? Não é, exatamente. Então, assim, venderam a história da super-heroína. Isso. Mas você não é uma máquina. Olha, outra coisa, às vezes o teu momento é um momento com as amigas. Para falar de outros assuntos, quando não são mães, né? Porque quando é mãe, sentou mãe junto, vai parar nesse assunto com certeza. Filhos. Mas às vezes você vai falar de outros assuntos, você vai conversar sobre outras coisas, você tem um momento seu, que não é aquela saída que sai você, seu marido e o outro casal, não é esse momento, não é esse aí. É um que é só você, né? E que você, o direito de escolher o que fazer. Eu acho que esse é o mais importante. E a mulher saber, por quê? Porque a gente está falando aqui para vários públicos, né, de mulheres. Então, a mulher saber que às vezes ela não precisa de um custo alto para poder ter esse momento. E às vezes a gente complica demais as coisas. A gente entende, eu gostaria até de ter um momento, mas eu não tenho dinheiro. Eu gostaria de ter o meu momento, mas eu não posso fazer tal coisa. Porque o meu momento é se eu viajar. Gente, às vezes é muito mais simples do que isso. Série que você gosta que você vai assistir só. Um momento sabe? seu, deixar ali as crianças com alguém que você confia. Assim, gente, e agora eu vou relaxar. Exatamente. E valorizar esse momento porque se você não valorizar, quem estiver ao seu redor não valoriza também. Se você não colocar isso como algo prioridade, importante, né? Exatamente. Quem estiver ao seu redor também não fará. Esse é o tipo de coisa que você tem que fazer por você mesmo. É verdade. Ninguém vai fazer no seu lugar e os outros só vão valorizar se você disser, isso é importante para mim. Eu preciso fazer. Nós vamos organizar aqui. Vamos organizar. Porque mãe tem que organizar. Porque se não organizar, vira, né? E tem que ter, senão essa panela de pressão explode, né? Você com muitas demandas, sob pressão, aquela mulher que tá ali resolvendo várias coisas, dando conta de vários papéis, então ela precisa ter essa válvula de escape, né? É saudável isso. A irritabilidade começa a ficar mais alta, né? O desequilíbrio em todos os sentidos. Então, assim, é necessário ter esse momento de contemplação. É um momento do nada, do momento, né? Vou abrir a janela, eu vou olhar lá pro horizonte. Não dá para sair hoje, mas eu vou ficar aqui, né? E ele tá... E as crianças estão lá, alguém deixa... Fica, né? Fica tranquila, né? Lógico, mas você como administradora lá do teu lado, da tua casa, então... E faça o que seja possível para que você viva bem. Porque você vivendo bem, o seu filho vai perceber isso. Isso e ele vai uma crescer em equilíbrio. Aí vem um pouquinho da ciência, né? Do neurônio espelho, né? Então, assim, eu estou muito junto a uma mãe, que é o tempo todo... Eu cresço ali dentro da irritabilidade dela, escutando as reclamações que por conta de mim eu não conquistei isso, eu não fiz isso, aquilo, outro, eu tive que abrir mão de tantas outras coisas. E aí essa criança na adolescência, na juventude, ela traz isso à memória e não conquista ou traduz isso, né? Perpetua isso para outros. Diferente de ver, poxa, olha, mamãe, ela cuidava muito bem da gente, mas ela tinha aquele momento. Gente, olha, a mamãe, ela se arrumava. Bem cuidada, né? Cheirosa. Saía com o papai, saía com as amigas, mas aí quando ela voltava, ela estava conosco. Às vezes você está junto, olha, tenhamos muito cuidado com isso, né? A gente está junto só para cobrar, né? Para a irritabilidade ali ser percebida. E aí não estamos sendo saudáveis por vezes aos nossos filhos por conta desse da falta do autocuidado. É verdade. Né? Então, assim, eu estando bem, nossa, eu vou dar o melhor. Eu acho que para tudo, né? Você estando bem é diferente. Todas as relações, quem tá ali no teu entorno vai sentir isso, né? Vai ser um ambiente gostoso, as pessoas vão querer estar perto de você e o contrário também vai acontecer, de querer estar longe. Então, acho que flui melhor a sua rotina quanto esposa, você quanto mãe, você também no ambiente de trabalho, porque imagina essa mulher se dividindo e se ela tá o tempo todo com alta carga, sem ter uma válvula de escape e
sem sentir bem. Gente, olha, se sentir bem, eu acho que é assim... É fundamental na vida de uma mulher. E isso não significa que você esteja super malhada. Não, é de você estar confortável consigo. E aí isso vai ser algo muito individual. Porque vai ter mulher que vai se olhar no espelho e vai dizer assim, olha, do jeito que tá, eu tô confortável, né? Mas posso melhorar em alguma coisa? Eu quero melhorar? Ou é uma pressão que tá vindo de fora para eu melhorar? Né? Eu acho que essa mão, esse ajuste, é muito importante, essa dosagem ser na medida, né? Eu acho que, assim, uma coisa que você falou sobre por quê, né? Por que eu quero melhorar? Ou por quem? Eu acredito que isso vai ditar muito da sua motivação, né? Eu estou querendo melhorar só para ficar bem para o marido, ele é o principal motivo, ou uma cobrança externa, ou a profissão, né? Porque às vezes, né, você falou também, temos profissões que exigem, né, uma moral estética que é necessária. Então, como, né? O principal motivador tem que ser você mesma. Porque só assim não vai ser cansativo, né? Não vai ser, a cobrança vai ser algo natural de você, e porque você quer estar bem. E aí, quando você chegar lá naquele núcleo do bem-estar, mesmo que outro diga, mas eu acho que você podia ter a perna mais grossa, você vai olhar para ele e dizer, mas eu tô bem assim. Eu tô me sentindo bem. Mas eu acho que tua barriga podia estar mais trincada. Aí você vai dizer assim, você acredita que eu tô muito bem assim? Eu tô feliz como eu estou? Porque o que motivou foi você. Você, olhando para você mesmo e dizendo, eu quero ficar bem, eu quero estar bem. E aí a consequência vai vir ao redor. Quando é por outrem, ou situação, circunstâncias ou pessoas, então vai chegar um momento que vai vir a frustração. Por quê? Porque você não vai querer atingir o seu nível ou o seu núcleo de bem-estar, você quer atingir o do outro. E geralmente o outro projeta em você porque ele não consegue nem para ele mesmo. Então, é verdade. Ele vai te olhar e você vai ficar, e aí vai vir frustração, aí começa, né? E sofrimento, aí você vê mulheres demais, aí você vê mulheres fazendo plásticas desnecessárias, e nada contra plásticas, tá tudo certo, mas é por quê? Por que eu estou fazendo? Né? Por quem? É por mim mesma? Sou eu quem quero? Porque eu vou encontrar um núcleo de bem-estar que é confortável e saudável. Quando for por outros motivos, outros fatores, deixa de ser saudável. Porque eu quero atingir o que o outro quer. Como é importante a gente se perceber, né? Sim. Nem aquela mulher que de repente foi mãe e simplesmente se entregou, né? Não tem vaidade, não quer ter esse tratar, né, com muito carinho e cuidado consigo, e aquela mãe que de repente, após a maternidade, vem numa busca assim desenfreada de querer resgatar aquela mulher, aquele corpo, aquela jovialidade. É muito importante você ter essa percepção. Por que você está fazendo isso? Né? Eu acho que nem tanto, nem tão pouco. A gente precisa achar a medida certa. E isso, de fato, é um desafio, né? Vem com a maturidade, né? Vem com a maturidade. E, gente, assim, algo interessantíssimo. Você se conectar a mulheres, né, mais maduras, que tiveram vários filhos. Sabe aquela história lá da vovó? Nossa, mas como é que a vovó, né, toda alinhada, tudo cheirosa, em cima. Teve quantos? 11. Organizada. Simples. Casa organizada, todos os filhos formados, né? Lógico que as intempéries aqui a gente não vai trazer, né? Chegou eles. Mas são pessoas que você percebe que a organização começa em si. Primeiro ela, eu ia dar um exemplo, não sei se o Paulo ainda tem tempo. Ainda temos o tempete. A senhora que eu acompanho, né? Ela vai fazer 86 anos, teve 8 filhos, né? Um faleceu há pouco tempo. E ela é muito linda, ela é cheirosa, ela é arrumada, né? E ela vai para a igreja assim, nossa, muito alinhada. E sempre muito conectada à moda. Olha só. E aí eu percebo assim, e ela não é uma pessoa de muitas posses, não. Sabe? Ela só é organizada. E uma das coisas que uma vez ela estava dando lá uma palestra das senhoras lá, que ela está sempre juntas, né? Eu acompanho ela assim, e sempre estou junto ali dela. Ela diz assim, primeiro eu. Assim que ela diz, né? Primeiro eu, né? Então, assim, meus filhos, ele ia trazer para a igreja. Eu tomava banho primeiro, me arrumava, ajeitava tudo e depois vamos. Né? Tá vendo? E aí depois arrumava, porque senão eu ia ser toda feia.
Porque que a gente percebe, né, GG? Os meninos todos bem organizados e a mãe lá não é? chega na porta da escola, né, toda descabelada, mas os filhos estão bem alinhados, né? Aquele penteado que não passam. Não, só se realiza na criança, né? Mas a produção da criança, o cabelo tá linda, tá toda, né? O tempo todo com aquela... A palavra é equilíbrio, né? Equilíbrio. Buscar o equilíbrio é um desafio, porque a gente realmente quer o filho bem. E chega uma hora que a gente se importa mais com ele do que com a gente. E a gente vive... Então, é um desafio. É aquela coisa assim, de ouvir o nosso corpo, de ouvir dentro de cada uma de nós, dizer, não pode ser assim, é por mim. Não é porque, se é assim, eu vou perder o marido. Se for assim, eu vou sair. Não, é por mim. Então, puxar... E é um desafio, porque vai ter dias que você vai... Aí você tem que respirar fundo, e eu brinco sempre com as meninas, quando na equipe de trabalho, quando tá com muito problema, aí ela chega, mas Gil, é porque tá assim? Eu digo, menina, lava o cabelo e seca. A gente entendeu? Eu falo muito olha isso que lá. terapia. Ela diz, lava o cabelo e seca. Vai lavar esse cabelo e secar que você vai ficar bem, entendeu? Elas olham assim pra mim, começam a sorrir. Então, tem horas que a mãe tem que fazer... Peraí. Né? Eu posso até ir 2 dias com o cabelo bagunçado e deixar o menino, mas a segunda é a tema, a quarta, a quinta e a sexta não. Né? Então é isso, porque às vezes a gente quer, né, atingir, não, então no dia que eu caí, então não vou mais porque eu caí agora. Não, hoje bagunçou, mas amanhã eu já arrumo novamente e assim a gente segue. E será um novo dia. E a percepção de que eu sou mãe, eu sou uma mulher, entende? Eu sou produtiva, né? Então, assim, sou mãe, sou linda, sou produtiva, sou profissional, conciliadora, sou profissional, afirmativas, né? Adequadas, né, a nós. E é isso, você toma isso como verdade, sim. Sem dúvida. E passa isso a outros também. E os seus filhos vão aprender com isso. Com certeza. Isso é uma verdade. Indivíduos que se amem, que se respeitem, que olhem para si mesmos e que olhem para o próximo também, porque eles vão conseguir enxergar melhor as outras pessoas, que eles vão entender as limitações das outras, porque eles vão reconhecer a deles, né? Fantástico, meninas. Eu adorei nosso bate-papo. Um prazer ter vocês. Olha, espero que vocês também tenham gostado. É muito legal a gente falar. Olha, a gente ficaria aqui umas horas, hein? Ficaria. Porque quando a gente fala de um assunto sobre esse, são tantas experiências, né? Tantos desafios, e cada uma tem alguma coisa a contribuir, certamente. Mas a gente se despede por aqui. Ainda tem um outro episódio por aí que você também não pode perder, que a gente vai falar de um assunto tão interessante quanto. Um beijo grande. Obrigada, meninas. Obrigada. Foi um prazer. Tchau, gente.